do Brasil, Cruzeiro e CRB, 19h30, gente. Se você chegar no Mineirão 9h30 da noite, o jogo tá acabando, tá? Amanhã, 19h30, 7h30 da noite. É aquele horário que, para trânsito, é horrível, né? Para você chegar no estádio, mas pelo menos na hora de ir embora não é tão tarde, né? Então, o que você ganha numa parte, você perde na outra. Porque a vida é assim, né? Um grande cobertor curto. Então, o jogo é amanhã, 30/7, 19h30, 7h30 da noite, para não ter dúvida em ninguém, tá bom? O Leandro ainda foi além. Ó. É 19h30 com imagens da Amazon e áudio na Samuca TV. É isso aí. Para quem não vai ao estádio, quiser acompanhar de casa, né? A transmissão do jogo Cruzeiro e CRB será exclusivamente do Amazon Prime Video, tá? A transmissão com imagens, né? Então, Amazon Prime Video, se você não tem a assinatura ainda, tem os métodos aí, tem aquele período de degustação e tudo mais. Então, abre o zoião aí, já deixa tudo no esquema para a hora que a bola rolar, você já poder assistir o jogo. Se você quiser comprar produtos oficiais do Cruzeiro, compra nas lojas do Cruzeiro, ó o QR Code aqui, ó. Bonitão na tela. E já já vamos fazer uma apostinha lá na Betfair, hein? Se você gosta de fazer apostas esportivas, faça na Betfair, que inclusive tá rolando um bônus aí. Opa, acabou o prazo. Ó. Tá rolando um bônus de 5 para apostar lá nos jogos da Copa do Brasil da Betfair, tá? Então nós vamos apostar esse bônus daqui a pouco. E agora eu vou colocar uma provável escalação do Cruzeiro em campo aqui, que eu acho que talvez receberei algumas críticas. Não, é uma provável escalação, né? É só isso, não é nada além de uma provável escalação. Mas aqui, ó, o time que eu imagino que vai para o jogo, tá? Não é nada concreto, mas o que eu acredito que vai para o jogo é esse time aqui do Cruzeiro, ó. Vou tirar o QR Code da loja do Cruzeiro aqui, ó. Cássio no gol, Fabrício Bruno e Vidalba na zaga, Fagner na direita, Kaique na lateral esquerda. Meio de campo com Eduardo e Lucas Silva, eu acho que vão jogar os dois, tá? O Christian na meia direita, acho que o Christian vai jogar, ele não jogou no final de semana e ele não tem uma reposição, eu acho que pela falta de substituto, o Christian joga. O Matheus Pereira como meio atacante central, o Marquinhos lá na ponta esquerda, eu acho que o Marquinhos vai jogar, e o Gabi no comando de ataque. Essa aqui é a provável escalação que eu imagino para essa partida. Ô Caramujo, mas e o Caio Jorge e o Lucas Romero? Eu acho que eles vão ser preservados por uma questão física, tá? Até coloquei os dois aqui de ladinho, ó, o Lucas Romero e o Caio Jorge. Acho que os dois serão preservados, tá? Meu feeling neste momento é esse que Caio Jorge e o Romerinho teriam um descanso nessa partida, simplesmente para ter uma condição de jogar na sequência e evitar lesão. O Emerson, mas o Caio Jorge está saindo todo o jogo. Exatamente, o Caio Jorge parece estar sentindo algumas dores ali, ele tem quase todo o jogo se queixado em algum momento, e eu acho que o Gabigol será titular. Acho que faz mais sentido o Gabigol e Matheus Pereira, até porque eles jogaram pouco juntos, né? E aí, você tendo o Lucas Romero e tendo o Caio Jorge como opção, você pode botar o Caio Jorge no segundo tempo para jogar meia hora ali, com os dois ou na vaga de um dos dois, né? Essa é uma opção que o Cruzeiro teria naturalmente. E por que a dupla Lucas Silva e Eduardo? Acho que seria mais justo até colocar assim, ó, o Lucas Silva como primeiro e o Eduardo segundo volante. Com essa dupla aqui, a gente tem mais qualidade de toque de bola, a gente tem menos pegada no meio-campo, é fato, mas o Christian, fazendo o papel aqui pela direita, ele ajuda também bastante nessa marcação. Então, com o Christian, Lucas Silva e Eduardo, eu acho que o Cruzeiro consegue se equilibrar melhor. E o Wallace? Eu acho que o Wallace não vai ser titular, tá? Até achei legal vocês votarem nele, não acharia uma opção horrível, mas eu acho que o Jardim está confiando mais no Eduardo e no Lucas Silva, mesmo o Lucas Silva tendo feito um jogo ruim. E eu acho que o Christian volta, Pereira, Gabigol e o Marquinhos aqui na esquerda, na vaga do Wanderson, eu acho que é a tendência. Tá? E acho que o Kaique joga na lateral esquerda também, não acho que o Cauã Pratos jogará. O resto, Fabrício Bruno, Vidalba, Fagner e Cássio é feijão sem bicho, sem nenhuma surpresa, sem nenhuma novidade. Essa aqui é a escalação que eu estou imaginando para o Cruzeiro. Posso estar errado, mas se eu tivesse que apostar numa provável escalação, seria essa daqui, ok? E sobre o CRB, Emerson, o que esperar do Clube de Regatas Brasil? O CRB, meu povo, que eliminou o Santos na Copa do Brasil, né, na última fase,
É um time que tem aí um bom número de jogadores experientes que enfrentaram o Cruzeiro, inclusive, em períodos de Série B. Vamos lá. O time deve ter o goleiro Matheus Albino, tá? O goleiro que defendeu o pênalti do Zé Ivaldo, classificou o CRB. Ele é titular do time desde a temporada passada, 18 jogos na atual Série B, ele sofreu 17 gols. Bom goleiro, tá? Bom goleiro aí, tá no... Passou muito tempo no Joinville, Londrina, chegou a jogar fora do Brasil no Zira, que é um time do Azerbaijão, olha ele aí. Botafogo de Ribeirão Preto, tá no CRB desde o ano passado. Bom goleiro, tá? Matheus Albino, um goleiro que tem um ótimo percentual de defesas na Série B e também na Copa do Brasil. Na zaga, pelo lado direito, joga o Henry, que é um zagueiro jovem, 23 anos, base do Palmeiras, jogador que disputou campeonato sub-17 com a seleção brasileira e tudo mais, era um jogador bem promissor, teve passagem pelo Mirassol e está fazendo uma boa temporada no CRB, 30 jogos na temporada, inclusive deu uma assistência, um lançamento muito bonito para um gol do Douglas Baggio na última rodada. Então é um zagueiro que tem também algum recurso para sair jogando, tá? É um nome para se prestar atenção. O outro zagueiro, Fábio Alemão, mais experiente, 28 anos, ele era reserva do time, começou a jogar recentemente, né? Estava jogando o Segovia, que é um equatoriano. Ele ganhou espaço aí, até foi expulso recentemente no jogo contra o Operário, que ele deu uma pernada maravilhosa no cara, mas deve ser titular do time, tá? Com ele, inclusive, que o CRB ganhou por 4-0 do Novo Horizontino. Um zagueiro aqui pelo lado esquerdo, um zagueiro bem firme, né? Jogou lá no. Começou na base do Inter, passou por Paysandu, Bahia, enfim. Estava jogando no Operário, passou também pelo Sport e desde 2023 é zagueiro do CRB, tá? Na lateral direita, o Matheus Ribeiro deve ser utilizado por aqui. Esse cansou de jogar contra o Cruzeiro na época de Série B, tá? O Matheus Ribeiro jogou a maior parte da temporada na lateral esquerda. Ele é destro, inclusive, mas sabe usar a canhota também. É tipo um Diego Renan, a gente pode comparar desse jeito. E o Matheus Ribeiro está jogando do lado direito porque o Everton, que foi até revelado no Cruzeiro, aquele que deu uma caneta no Neymar lá em 2019, num treino da seleção, enfim. O Everton está lesionado e aí o Matheus Ribeiro foi passado, né, para esse lado aqui, porque o Rainer, que é outro lateral direito, ele não marca bem, tá? Então o Matheus Ribeiro deve jogar pelo lado direito, um jogador de 32 anos, jogou em Santos, Chapecoense, Avaí, Vasco, tá no CRB desde 2023. Na esquerda, o Léo Campos é o titular, também um lateral experiente, 33 anos, chegou recentemente ao Joinville, tá? Já é o terceiro clube dele nessa temporada. Ele começou o ano no Velo Clube, passou pelo Joinville e agora está no CRB. Já passou por vários outros clubes aí. É um lateral esquerdo que sempre teve nesse nível segunda, terceira divisão aí do futebol brasileiro. Não é um jogador dos mais renomados aí, mas é experiente, né? Tá sempre presente e pode jogar como meia esquerda também. Aí no meio-campo, o Igor Meritão é o primeiro volante e é um cara que tem uma capacidade de desarme, de recuperação de bola mais interessante. É um volante muito forte, 1,86 m, bom na bola aérea também, chuta bem de fora da área, viu? Gosta de dar umas bicudas pro gol. Igor Meritão já tá com 31 anos, ele é o camisa 5 aqui do time, tá? Ele atualmente pertence ao Pumas, do México, inclusive, esse clube comprou ele junto à Ferroviária lá em 2021. Ele jogou 1 ano e meio no México, teve depois uma passagem por Goiás, Criciúma e está no CRB desde o início do ano. E aí o CRB tem dois meio-campistas mais avançados, que nenhum deles é propriamente um volante. São dois meias. O Danielzinho joga mais pela esquerda e o GG joga mais pela direita. E aqui o destro mais pela esquerda, o canhoto mais pela direita, é para facilitar a finalização mesmo, tá? O Danielzinho é um moleque que apareceu muito bem no Fluminense, moleque assim, né? Porque eu lembro dele moleque, mas ele já tá com 29 anos. Ele era jogador da base do Flu, aí passou por Oeste, Botafogo de Ribeirão Preto e se consolidou no Fluminense em 2019, tá? Chegou a jogar mais de 50 vezes pelo Fluminense, dá 10 assistências na temporada. Ele foi para o Bahia depois, jogou mais 3 anos. Assim, foi 4 anos que ele era titular de Série A, gente, tá? Por Fluminense e depois pelo Bahia. E aí ele teve uma queda em 2023 no Bahia, voltou para o Fluminense depois, não deu tão certo, foi para o Atlético Goianiense, passou pelo futebol dos Emirados e chegou ao CRB no início do ano. 33 jogos na temporada, 1 gol e 7 assistências.
Danielzinho é o jogador de maior qualidade técnica do time do CRB, tá? Muito bom passe, qualidade, visão de jogo. É bom jogador, mas não é um grande marcador. Então é um detalhe para a gente se atentar. E o GG, que é o outro meio-campista, canhoto, muito bom na bola parada, inclusive, 31 anos, tem o GG, formado no Botafogo, jogou por ABC, jogou na Turquia, Avaí, Brasil de Pelotas, Londrina, rodou pra caramba, tá no CRB desde o ano passado, 34 jogos na temporada, 8 gols e 5 assistências, tá? Jogador que tem bons números, chuta sempre que possível, com muita frequência, clareou, ele manda pro gol. Então, assim, é um jogador até para quem gosta das apostinhas aí, apostar em finalização dele, tá? Porque ele sempre chuta e jogou muito bem as partidas contra o Santos na Copa do Brasil. Na ponta, eles têm dois pontas que trocam de lado, tá? O Thiaguinho e o Douglas Baggio. O Thiaguinho é canhoto, o Douglas Baggio é destro. Eles podem jogar nessa configuração ou jogar invertidos, tá? O Douglas na direita, o Thiaguinho na esquerda, são hipóteses bem realistas aí, eles são acostumados. O Douglas Baggio tá com 30 anos aí, é um jogador baixinho, 1,72 m, meio calvinho, e ele fez 2 gols aí no jogo contra o Novo Horizontino, a vitória por 4-0, tá? 16 jogos na temporada, 3 gols, 2 marcados na última partida. É um ponta aí que também já rodou bastante, começou lá no Flamengo, né? Luverdense, Mirassol, Boa Esporte, Santo André, Goiás, Novo Horizontino, Botafogo de Ribeirão Preto, enfim. É um jogador que está sempre nesse contexto aí, Série A, Série B. E o Thiaguinho é um atacante até mais interessante, tá? Diria que é um jogador para ser observado. Ele começou no Náutico, com 18 anos ele já estava aparecendo como destaque do Náutico e foi adquirido pelo Flamengo. No Flamengo ele não teve muitas oportunidades, chegou até a fazer um gol pelo Flamengo no ano passado, tá? Mas ele passou por muitos empréstimos nos Estados Unidos, no CSA, no Sampaio Correia, no 13, e esse ano ele foi em definitivo para o CRB, 6 gols e 1 assistência em 28 jogos pelo clube alagoano. Bom ponta, tá? Bom ponta o Thiaguinho aqui, um jogador para a gente ficar esperto. E no comando de ataque deve jogar o Mikael. O Mikael, centroavante que apareceu bem no esporte, muito forte, né? E quando eu digo forte, é de força física e às vezes também de comer um pouco demais, tá? O rapaz, ele... em muitos clubes ele parecia acima do peso, né? Na passagem dele pela Salernitana da Itália, ele não conseguiu se firmar. Teve no Internacional, teve no América Mineiro, ficou parado do futebol por um longo período e voltou esse ano no CRB. 16 jogos na temporada, 2 gols marcados. Ele fez gol na última partida, inclusive. Tá? O quarto gol do CRB contra o Novo Horizontino foi dele. É um centroavante muito forte, tá? Então o Cruzeiro tem que ficar esperto, especialmente com a canhota dele. É um centroavante canhoto, alto, jogador perigoso, tá? Um jogador perigoso. Contra o Cruzeiro, todo mundo joga no seu melhor, né? E eu deixei aqui 2 jogadores que podem ser alternativa aí. O Christopher, que é um volante, chegou recentemente, é um cara que pode ser utilizado se o CRB quiser povoar um pouco mais o setor de meio campo, aí poderia sair um dos atacantes, mas eu acho que ele não vai mudar a estrutura, tá? O Eduardo Barroca, que é o técnico do CRB, e no ataque tem o Breno Herculano também, que é uma alternativa aqui para o comando de frente. O centroavante também muito alto, estava no Goiás, chegou ao CRB nessa temporada. Mas acho que não vai ser titular, acho que vai jogar o Mikael. O Barroca deve valorizar os jogadores que conseguiram a goleada sobre o Novo Horizontino. E só para pontuar, olha quem está no elenco do CRB: o William Podker, ele mesmo, William Podker, e Giovanni Piccolomo. Sim, essa dupla está no CRB, deve ficar no banco no jogo de amanhã, mas está disponível, pode entrar, tá? Contra o Cruzeiro aí. Giovanni Piccolomo e o William Podker são alternativas do CRB. Quem não tem medo da lei do ex, está vivendo errado. É tudo que eu tenho para dizer. Bom, meus amigos, prováveis escalações devidamente colocadas. Meu palpite, hein? Cruzeiro 3, CRB 1, tá? Gols do Cruzeiro: Gabigol vai fazer 2 gols, vai ter um gol do Pereira e o gol do CRB Thiaguinho, tá? Acho que é um jogador perigoso, tá bom? Mas CRB tá aí, filho. Tá aí, é um time que tem aí suas opções de qualidade, tá? Não desprezem o CRB, lembrem do que aconteceu no jogo contra o Ceará.